Oi pessoal, tudo bem? Essa noite eu dormi bem. Deve ser porque ontem eu cansei bastante, eu tive um dia atarefado, principalmente o período da manhã, onde eu fui no HR, no Hospital Regional de Presidente Prudente, o hospital onde eu faço o tratamento da esclerose múltipla, da anemia megaloblasta, da leucopenia, das patologias que eu tenho, dos desafios que eu tenho todos os dias. Hoje eu acordei cedo, fiz como de costume, o hábito, minha oração. É uma coisa que eu tenho feito principalmente agora na fidelidade mesmo, nos últimos 4 anos, porque antes eu fazia esporadicamente. Hoje eu não vou fazer um vídeo tão curto, porque eu acredito que fazer o vídeo curto, às vezes eu não consigo falar tudo aquilo que tenho vontade de falar, porque eu uso as minhas redes sociais para compartilhar as minhas experiências, porque foi uma coisa que eu senti falta no começo, há 12 anos atrás, principalmente das pessoas compartilharem a verdade. Eu falo isso não pelo fato de não ter a verdade, mas é porque para mim sempre foi mais importante ter o ponto de vista, o olhar de pessoas que passam pelo mesmo que eu, ou parecidos, ou sintomas, pessoas comuns que sentem na pele, porque o médico ele nos trata de acordo com aquilo que nós passamos para ele. Ele estuda, ele conhece a teoria, mas nós conhecemos a prática. Algumas coisas na minha vida em relação à esclerose múltipla mudou depois que passei a conhecer um pouco mais sobre ela. Depois que eu passei a conhecer um pouco mais sobre os limites que eu precisava ter para ter uma boa qualidade de vida e uma melhora significativa. Outra coisa que me ajudou bastante, algumas pessoas sempre reclamam quando eu falo sobre isso. Para mim, faz sentido. Depois que eu comecei a ter fé, uma coisa é você traçar uma rota, um caminho, sem saber para onde vai, sem ter objetivo, sem ter um ponto de referência, sem ter um apoio. Outra coisa é você ter um ponto de referência, uma direção, um objetivo. Em Isaías 53, sabe, ele está escrito assim: e ele levou sobre si as nossas dores tomou sobre si, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sou cristão. Um dia eu refleti e parei para pensar que enquanto buscava a Deus, enquanto eu agradecia, tinha um objetivo na minha área espiritual, o meu psicológico era melhor. A minha situação não era tão difícil. Um dia eu parei de me preocupar com isso por conta de ganhar mais, sabe? Eu comecei a focar em trabalho. E isso foi me desgastando porque eu não tinha tempo para Deus. Não estou falando que é culpa de Deus, a culpa é minha, sabe? Porque naqueles momentos que eu focava em Deus, eu meditava na palavra, eu ensaiava para cantar, treinava, né? Eu praticava para tocar os instrumentos que eu sempre gostei de tocar, principalmente os instrumentos de sopro. Não tenho como dizer para vocês a falta que eu sinto de tocá-los hoje, porque eu não tenho fôlego para tocar. Eu tento ainda fazer alguma coisa, mas para tocar ele igual eu tocava, às vezes durante 1h30, 1 hora, por conta da fadiga, que é bem grande, eu malemar consigo tocar qualquer um dos instrumentos de sopro por meia hora.
por conta da lentidão no raciocínio, no envio de comandos do meu cérebro. Eu tenho dificuldade em ter ritmo por ser mais lento. Isso me dificultou algumas coisas, isso foi mexendo com o meu psicológico cada vez mais. Foi o que me fez ir piorando um pouco. De cada vez menos eu me valorizar. A culpa não foi de Deus, a culpa foi minha. Não me preocupava com o que era mais importante para mim. Eu, por conta da ganância do dinheiro, de ganhar dinheiro, eu ganhava bem, ganhei bem, sabe? Eu deixei de fazer atividades físicas, eu deixei de comer alimentação balanceada, eu vivia no alimento rápido, fast food. E hoje tive que desacelerar. Nos últimos 4 anos eu desacelerei e comecei a seguir as orientações do médico. Eu orei a Deus quando eu vi um prognóstico em 2018 que não foi muito bom. A maneira que eu filtrei a primeiro momento que me prejudicou. E hoje eu ouço tudo, só que eu guardo, pelo menos eu precisei aprender. Eu tive ajuda quando eu comecei a conversar com as outras pessoas que tinham esclerose múltipla. Algumas me ajudaram, outras não. Hoje eu tomei uma decisão nos últimos dias, porque eu notei, eu preciso falar isso. Eu sempre procuro ajudar, compartilhar aquilo que me faz bem. Só que algumas pessoas não aceitam o que eu falo, não tem problema. Eu comecei a me afastar de pessoas que ela me trazia sempre palavras negativas, palavras de desânimo, e isso, infelizmente, para mim, que tem esclerose múltipla, e para muitas pessoas que têm esclerose múltipla, médicos dizem que a gente, principalmente os psicólogos, que nós que temos doença autoimune, nós sentimos mais o baque daquilo que nos falam. Nós temos mais sensibilidade no que nós ouvimos. Mas eu comecei a bloquear certas pessoas da minha vida, tanto no meu WhatsApp, quanto no meu Facebook, no Instagram e principalmente na minha vida física. Eu não dou mais prioridade para que certas pessoas falam, porque elas acham que eu tenho que fazer o que elas querem. Eu não consigo fazer, às vezes, tudo de uma vez, mas eu faço aos poucos. Mas a pessoa chegar para mim, que é uma coisa que aconteceu, a pessoa fala para mim, olha, você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. A pessoa limitar de acordo com o que ela escutou de outras pessoas, principalmente quando falava, olha, fulano tem um parente que tem essa doença e ele, sabe, tá em cima de uma cama, ele não consegue mais fazer nada. Ou uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu vou te levar ali comigo, veja como é que elas estão. E eu fui. Aquilo, quando eu vi da maneira que elas estavam, eu falei, meu Deus, aquilo me desesperou. Eu acreditei que realmente aquilo ia acontecer comigo. Só que depois eu comecei a ver outras pessoas que têm o mesmo problema há mais tempo e não tem nada disso. Eu comecei a ver médicos, eu vou citar alguns, o Dr. Guilherme Olival, o Dr. Marcos Alvarenga, que foi mais do começo, foi isso. Eu comecei a acompanhar também Tuca Siqueira, em primeiro a Fabi Dalry, do blog da Fabi, ou A Vida com Esclerose Múltipla, e ela sempre me passou assim, olha, você pode fazer, só que você não precisa se cobrar demais. E foi o que eu aprendi, a não me cobrar demais. Tem dia que eu consigo fazer, tem dia que eu não consigo, mas uma coisa eu sei, alguma coisa eu faço. O dia que eu não estou bem para fazer atividade física, eu diminuo o ritmo. Vou ler um livro, vou jogar aqueles joguinhos do aplicativo Cleo, vou assistir algum filme. Lembrando que eu tenho que saber fazer as escolhas do filme também, isso é muito importante. Quando a gente fala em assistir filme,
A gente tem que ver como que aquele filme vai atingir no meu psicológico. Eu começo a assistir um filme, quando eu vejo que aquele filme tá mexendo comigo não tão bem, eu paro de assistir o filme. Sabe, um filme que tem no YouTube, se você procurar, tem no YouTube. Me motivou bastante a não desistir, foi aquele 100 metros. É um relato, é uma história de uma pessoa que tem a mesma condição que eu, e ele não desistiu. E agora, eu vou falar do mais importante para mim, foi no dia que eu resolvi realmente dar uma direção. Quando a minha psicóloga do CAPS, eu faço tratamento no CAPS, totalmente diferente do que algumas pessoas dizem, que CAPS é um lugar para doido, não tem nada a ver, mas você acredita o que você quiser, porque o problema é seu. Minha psicóloga falou assim, olha, para você conseguir melhorar a sua parte psicológica, você precisa mudar um pouco a maneira que você vê a sua vida, a sua história. Você procura observar o que você faz psicologicamente que te faz bem, que te traga prazer, que te deixa calmo. E a minha fono falou para mim assim, olha, eu vou te passar umas atividades para te ajudar na fala, para não piorar. Leia em voz alta, assista musical, ouça música e tenta acompanhar a música em voz alta. Junto com o que a minha psicóloga me falou, isso fez uma diferença. Comecei a estudar a Bíblia. Em 2020, comecei a me aprofundar mais na Bíblia também. Algumas coisas que eu tinha esquecido. Em 2021, voltei a fazer teologia. Me ajudou no cognitivo, na parte de raciocínio, de memorização. São pequenas mudanças que promovem grandes benefícios. Em 2020, né, eu aprendi a priorizar. Quero dizer para vocês, hoje é um apanhado dos meus últimos 4 anos. Foi o que me tirou da situação que eu estava. E hoje eu tenho procurado a viver o que eu quero. Mas, lembrando, o meu ponto de referência foi a fé em Deus. Porque durante esses 4 anos eu tenho orado, eu tenho buscado em Deus, eu tenho firmado naquelas promessas que eu leio na Bíblia Sagrada, Jeremias 33:3, que diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Eu foquei nisso, que eu clamo e Deus me responde. Está lá no livro de João, onde Jesus fala, olha, tudo que pedirdes em oração, em meu nome, crendo que recebeu, tê-los-ei. Ou seja, tudo que pedimos em oração é uma coisa que tem feito grande diferença na minha vida. E graças a Deus por isso, dos 3 F que eu falo, fé, foco e força. Esses 3 Fs mudaram minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando, a minha rede social, meu canal no Instagram, meu canal no YouTube, meu Facebook, é isso, é compartilhar com vocês as minhas experiências e pedir para vocês que comentem o que eu compartilho, o que eu falo com vocês, se tem servido de alguma maneira. Foi assim que eu consegui ter uma melhora, ouvindo o que as pessoas compartilhavam, que elas trocavam de experiência, que elas viveram e vivem há mais tempo que eu. Para mim, é Deus acima de tudo. Cabe a você colocar prioridade, foco e força naquilo que você quer alcançar, o grau que você quer atingir. Mesmo que devagar, mas constante. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Faça aos poucos. O importante é, não pare jamais. E que Deus abençoe você e tenha um ótimo dia.